Solta o som que é pra me ver dançando, até você vai ficar. Oi, esse é o nosso trabalho de sociologia. Nós vamos contar um pouco sobre o filme Sou Surda e Não Sabia. Nesse filme vai ser contada a história de Sandrine, uma menina que já nasceu surda. A história vai ser contada na perspectiva dela e o filme vai falar um pouco sobre como é ser surda. Sandrine vai contar a história dela na sua infância, quando ela descobriu que era surda. Sandrine é uma menina surda desde que era bebê e ela vai contar justamente sobre as dificuldades que ela passou durante a vida dela e a maneira que seus pais lidavam com isso. O filme também faz uma crítica ao olhar que os pais têm sobre os seus filhos. Segundo Sandrine, eles olham os bebês como se fossem ouvidos ambulantes. Por isso, quando eles percebem que Sandrine é surda, eles têm dificuldade muito grande de aceitar isso. Eles também acreditam que quando o filho ele está doente, ele é surdo, enfim, ele não consegue se expressar, se comunicar, conversar com as pessoas, o que nós sabemos que está errado, porque os surdos eles conseguem sim se expressar e se comunicar através das línguas de sinais e mímicas, por exemplo. Sandrine não sabia que era surda, e no filme ela vai contar sobre as diversas hipóteses que ela formava quando ela era criança. Ela acreditava que ela não era deste mundo e que pertencia a um planeta em que havia várias pessoas que eram como ela, que eram surdas como ela. A Sandrine vai contar também como era estar em um instituto para surdos, que tinha como objetivo a reeducação da fala. Ela vai descrever também como foi conhecer pessoas surdas e lá foi onde ela fez a sua primeira amiga, que era a Matilde. E ela finalmente conseguiu sair da bolha. No filme também vai contar sobre alguns professores que eles trabalhavam em escolas bilíngues e em que um professor ele iria ele ia explicar a matéria para as pessoas que conseguiam ouvir e outro que iria explicar a matéria de novo, só que através de línguas de sinais para que os surdos pudessem entender. Para as crianças surdas, obviamente, essas escolas são muito importantes, porque vão ensinar matérias como geografia e matemática, por exemplo, e também vão ensinar ali a língua de sinais para as pessoas que escutam e para os surdos também. Desde sempre, o sonho de Sandrine era ser atriz, e as pessoas diziam pra ela que isso era impossível pelo fato dela ser surda. Até que quando ela finalmente foi pro teatro, ela percebeu que as pessoas lá também usavam linguagens de sinais, e ela percebeu que aquele sonho dela não seria impossível. Assim, ela podia se expressar através da língua de sinais. Bom, então, continuando um pouco do resumo que a Melissa fez, eu vou falar sobre o depoimento de um ativista. Esse ativista, ele lutou pela proteção à linguagem de sinais, porque um dia ela foi proibida, e desde então ela correu o risco de se perder na cultura dos ouvintes. Então, ele luta pela disseminação dessa língua e pelo livre-arbítrio de escolha dos surdos. Se um surdo ele prefere usar a linguagem oral ou se ele prefere a linguagem de sinais. Mas para ele não é certo que proíbam essa língua, porque por exemplo, proibiram essa língua nas escolas. Então pra ele não é certo isso, porque essa língua é que dá valor à comunidade surda. Então a importância dela é incontestável. Bem, agora nós vamos aplicar o conceito de aculturação de Schneider, Gertz e Salens. Sandrine conta um processo que ela e várias crianças surdas passaram. Os seus pais matricularam essas crianças em escolas integradas, com o objetivo de que elas aprendessem a se comunicar oralmente. Esses pais, eles não aceitavam a linguagem de sinais e queriam que os filhos deles aprendessem a se comunicar oralmente. Dessa forma, eles perderiam essa cultura. Eles, partindo do princípio de que a linguagem de sinais é uma cultura, é a cultura da comunidade surda, eles estariam perdendo essa cultura. Essa cultura estaria sendo colocada por outra em cima, que é a linguagem oral. Então eles sofreram esse processo de aculturação, do processo de troca, certo, de linguagem. Esses pais acreditavam que se os filhos deles falassem, eles não seriam tão diferentes assim das outras crianças. Então, eles não seriam vistos de forma tão diferente pelos olhos da sociedade. Ela também conta que o foco era totalmente falar. Então, os professores só ensinavam eles como falar. O francês oral dominava tudo.
então não tinham outras disciplinas. Ela não aprendia matemática, história, geografia. Ela só aprendia o francês oral. Então, ela não tinha espaço para outros conhecimentos, a não ser essa fala. Então, era uma coisa muito pesada. Oi, eu vou falar sobre a identidade do filme Sou Surdo e Não Sabia. Bem, quando a gente... aplicando o conceito de identidade do Stuart Hall, as pessoas que não se atrevem a dizer a palavra surdo definem os surdos como deficientes ouvintes. E é como se eles estivessem quebrados ou tivessem alguma coisa neles que fosse muito ruim. A Sandrine, ela rebate tudo isso. Ela diz que ela não tá quebrada. Ela gosta de ser definida por ela mesma e ela, com as capacidades dela, é uma pessoa que utiliza da língua de sinais. Não é a deficiência que define a pessoa. A pessoa ela pode ser o que ela quiser, independente da deficiência dela. Ela pode se sentir como qualquer coisa e ela é como qualquer outra pessoa. Isso acontece até mesmo na carreira profissional. Tipo, no caso da atriz, ela não queria entrar no teatro sendo só vista como uma surda. Ela queria ser uma profissional, assim como todas as outras pessoas estavam sendo lá. Então, basicamente, uma deficiência não é tabu pra ninguém. A pessoa, independente da sua deficiência, ela pode ser o que ela quiser, de acordo com as suas competências. Cultural. Aplicando o conceito de relativismo cultural de Franz Boas, a gente pode afirmar que as dificuldades são relativas, tanto para os surdos quanto para os ouvintes. Sandrine vai deixar bem claro que os surdos eles não são incapazes, mas sim que eles enfrentam obstáculos criados por ouvintes movidos pelo preconceito. E por isso, de forma alguma, deveria haver julgamento da parte dos ouvintes. A gente ainda pode citar as escolas bilíngues, onde vai acontecer o choque de cultura entre as crianças ouvintes e as crianças surdas. O bilinguismo vai permitir transitar essas duas línguas aprendidas. Mas o leque de possibilidades é aberto e amplo para os surdos, porque eles vão aprender todas as disciplinas na escola. E além de transitar essas duas línguas, eles transitam também as duas culturas, conhecendo um pouco de cada uma. No entanto, a gente jamais pode tentar hierarquizar uma dessas culturas.